E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui, e a gente vai seguir as nossas aulas não, a gente vai seguir com a nossa correção de exercícios sobre Getúlio Vargas. Cai Vargas no Enem? Não cai, meu amigo, despenca Vargas no Enem. Cai muito, despenca. Todo o Enem tem caído desde 2012 a 2017, caiu em todos os Enems. De maneira direta ou indireta, vocês vão entender que hoje tem uma questão indireta sobre Vargas. Mas é importante porque é sobre Vargas. Lembrando que eu estou deixando aqui o anexo de todas as questões que nós estamos corrigindo. Talvez esse seja o penúltimo vídeo, a gente faz 2 por vídeo. No próximo, acho que vão faltar 3 questões, a gente vai fazer 3, que será o último, tá? Vai sair ainda aí antes do Enem. Para vocês verem como que cai, o quanto que cai, para poder se preparar, é lógico, tá? Vocês já estão vendo aí o primeiro da tela aí, que já é um exercício, uma questão grande que caiu no Enem 2000 e deixa eu ver aqui, 13. Eu lembro vocês que vocês devem estar vendo aí que às vezes eu dou umas gaguejadas na hora de ler, eu enxergo muito pouco. Se vocês notarem os primeiros vídeos aqui do Parabólica, eu usava óculos. Eu parei de usar óculos por conta própria. Enfim, não é essa a história. Caiu lá no Enem 2013 uma questão que tem a ver com Vargas, é uma questão... ela é indireta, tá? Vocês vão perceber isso. A gente está vendo aqui a questão 16, tá? Da nossa folha aí, no nosso PDF sobre Vargas. Vamos lá. Tem 2 textos. Texto 1 começa assim, ó. É notório que o universo do futebol caracteriza-se por ser, desde sua origem, um espaço eminentemente masculino. Futebol é para homem, né? É o que diziam, né? É o que tem muita gente que diz. Acabou de começar uma furadeira ali no outro lado ali. Se vocês escutarem, desculpem. Até perdi aqui, um espaço eminentemente masculino. Como esse espaço não é apenas esportivo, mas sociocultural, quer dizer que só homem, inclusive, que vai assistir jogo, é isso mesmo? Os valores nele embutido e dele derivados estabelecem limites que, embora nem sempre tão claros, devem ser observados para a perfeita manutenção da ordem ou da lógica, que se atribui ao jogo e que nele se espera ver confirmada. A entrada das mulheres em campo subverteria tal ordem, e as reações daí decorrentes expressam muito bem as relações presentes em cada sociedade. Quanto mais machista ou sexista ela for, mais exacerbada as suas réplicas. Então tá falando aí que quanto mais a sociedade for machista e sexista, mais a luta por direitos vai existir, certo? Então, assim, quanto mais é um negócio que eu falo muito, quanto mais oprimido você é, menos você quer ser oprimido. É lógico. Quanto mais oprimido você é, mais você quer a sua liberdade, tá? E o texto 2, aqui pra gente, com o Estado Novo, por isso que é uma questão indireta, porque agora vai falar sobre a ditadura do Vargas. O texto 2 fala sobre o Estado Novo. A circularidade de uma prática cultural nascida na elite e transformada por sua aceitação popular, completou o ciclo ao ser apropriada pelo Estado como parte do discurso oficial sobre a nacionalidade. A partir daí, o Estado profissionalizou o futebol e passou a ser o grande promotor do esporte, descrito como uma expressão da nacionalidade. O futebol brasileiro refletiria as qualidades e os defeitos da nação. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um vídeo um pouco antigo não, bem antigo aqui no canal, que eu falo sobre a história política do futebol brasileiro, que acho que é muito legal para entender, porque é um vídeo que eu fiz, que nem era videoaula, mas acaba sendo, que é um vídeo que eu fiz sobre história do futebol, mas para entender a sociedade lá no início do século XX, usando como ponto de partida o futebol, que nasceu da elite, como o texto está falando aqui. E aí eu falo até da questão do Carlos Alberto, jogador do Fluminense que passava pó de arroz no rosto. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês assistirem. Ele passou meio desapercebido naquele tempo, mas acho legal assistir porque inclusive é um estudo social sobre o Brasil. Bom, gente, o texto 2, acho que vocês entenderam, está falando que o Estado Novo, a ditadura do Vargas, pegou o futebol e transformou numa paixão nacional. Ele profissionalizou o futebol, que até então era amador, porque viu que grande parte das camadas populares estavam gostando, tinham relação com o futebol. E aí o Vargas fez o quê com o Estado Novo? Não, o futebol ele é
parte da nossa identidade nacional. E não é aí que o Brasil agora começa, o Brasil, mesmo com todos os deslizes que a gente tem no nosso futebol, é uma grande paixão, é chamado de paixão nacional, ou o Brasil é chamado de país do futebol? Então é isso. Vamos para a pergunta então, gente. Os dois aspectos ressaltados pelos textos sobre a história do futebol na sociedade brasileira são respectivamente. Então ele vai dar dois termos para a gente. O primeiro termo tem que dizer sobre o primeiro texto e o segundo sobre o segundo texto. Vamos lá. O primeiro texto diz sobre simbolismo político e o segundo sobre poder manipulador. B. O primeiro texto diz sobre caráter coletivo e o segundo ligação com as demandas populares. A C. Potencial de divertimento e contribuição para a alienação popular. Espera aí que minha cachorrinha está aqui atrás. D. Manifestação de relações de gênero e depois papel identitário. E E. Dimensão folclórica e exercício da dominação de classes. Para pensar, isso não está difícil não, hein? Gente, o texto 1 falou sobre a questão do sexismo no futebol. Falou que só os homens poderiam participar. Ele discutiu isso e disse que as mulheres, quando elas começam a participar, elas estão combatendo, é um ato revolucionário, certo? E o texto 2 fala que o Estado colocou o futebol como uma paixão nacional, um fator de identidade nacional. Então vocês já sabem, a alternativa correta, não tem outra, só pode ser a D de dado. Olha só, manifestação de relações de gênero, porque de fato era gênero. Os homens podiam jogar futebol, poderiam frequentar os estádios, as mulheres não. E as mulheres começaram a adquirir esse direito, é um ato revolucionário, manifestação de gênero. E o outro termo diz que, o segundo texto diz que é um papel identitário. O futebol ele tem um papel para mostrar a nossa identidade nacional. Olha que interessante, é importante. O futebol ele tem, sim, uma conotação muito política, uma conotação social política. Eu vou deixar, lembrando, o link, o card aqui, deixa eu ver se aparece, aqui, ó, aqui, né, para vocês. Certo? Espero que vocês tenham acertado essa. Vamos então para a questão 17, Enem 2013. Deixa eu ver meu tempo, beleza. O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Comecemos por demonstrar a maioria do favoritismo parasitário com toda sua descendência espúria. E aí, discurso de posse de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório pronunciado em 3 de novembro de 1930. Foi quando ele deu um golpe de Estado, né, a Revolução de 1930, e assumiu o poder. Pergunta: em seu discurso de posse, como forma de legitimar o regime político implantado em 1930, Getúlio Vargas estabelece uma crítica ao quê? Ele está querendo legitimar o golpe que ele deu, porque ele não foi eleito nas urnas. Na verdade, ele alegou que o Júlio Prestes tinha burlado as eleições dos paulistas, né? E aí ele deu um golpe, e ele, como agora é provisório, ele deu um golpe, ele não foi eleito, ele precisava legitimar o seu poder rente ao povo. Então, a gente precisa saber o quê? Então, Vargas estabelece uma crítica. O que ele está criticando? Alternativa A: o funcionamento regular dos partidos políticos. B: o controle político exercido pelas oligarquias estaduais. C: o centralismo presente na Constituição então em vigor. D: o mecanismo jurídico que impedia as fraudes eleitorais. E E: o imobilismo popular nos processos políticos eleitorais. E aí, gente, para pensar sobre isso, mas eu falo para vocês, a principal crítica que o Vargas faz quando ele quer ser legitimado, ele quer acabar com o poder dos coronéis. Então a alternativa certa, olha só, é a alternativa B de bola. Controle político exercido pelas oligarquias estaduais. Se vocês acompanharam já, também vou deixar aqui a nossa aula de Brasil, República Velha, oligárquica. A gente fala nessa aula que durante a República Velha, que é antes do Vargas,
os coronéis, as oligarquias. Oligarquia significa poder de poucos, certo? Eles controlavam tudo. O voto era aberto, era de cabresto. A maior parte da população se localizava na zona rural. Então os coronéis pegavam seus funcionários para votar nos candidatos deles, quando eles mesmos não eram os candidatos. E assim eles controlavam as eleições, eles burlavam, porque se eles sabiam que eles poderiam perder, principalmente São Paulo e Minas, eles simplesmente colocavam qualquer nome. Apareceu até o nome do Dom Pedro II votando nas eleições de 1929, no Júlio Prestes. Olha só que loucura. O Vargas quer acabar com esse poder das oligarquias, dos coronéis. Por isso que ele defende, por exemplo, o voto secreto. Ninguém pode controlar o teu voto. E o texto, ele está falando, ó, vamos ler de novo aqui. O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporanizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Comecemos por desmontar a máquina do favoritismo parasitário, com toda a sua descendência espúria. A gente tem que desmontar esse favoritismo parasitário que os coronéis têm. A gente precisa destruir esse poder deles. Não é à toa que, durante o seu governo provisório, ele nomeou interventores militares para ocupar os cargos de governadores dos estados, porque assim ele tirava o poder dos estados dos coronéis, entenderam? Então, alternativa B de bola. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado mesmo essas duas questões, e foi um grande prazer. A gente tá chegando, hein? Vou ficando por aqui, grande beijo. Beijo enorme. Fui.